Quem sou eu para que o grande receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Graças a Deus, mais um dia de programa Mães Amorosas. E não cansamos de agradecer a Deus pelas suas infinitas misericórdias, porque elas se renovam a cada manhã. Então, pelas misericórdias do Senhor, estamos aqui todos os dias com vocês para compartilhar, desfrutar com vocês a palavra do Senhor, iniciando com provérbios, palavras de sabedoria. E o de hoje diz assim: o infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. Provérbios, capítulo 14, versículo 14. Temos como título: todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Todos devem ter consciência de que Deus há de trazer o juízo, todas as obras que cada um praticou, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Por isso todos devem temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, 13 e 14. Quem pratica o mal já recebe nesta vida as suas consequências maléficas. O mesmo vale para quem pratica o bem, também colherá o bem já nesta vida. Por isso Paulo adverte aos Gálatas: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas 6, 8. Por essa razão, devemos andar no Espírito, pois somos guiados pelo Espírito para dar fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, etc. Hoje devemos viver para sermos agradáveis ao Senhor, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5, 9 e 10. Nós queremos colher o bem pelo nosso bom proceder, pois o nosso objetivo final é reinar com Cristo por 1000 anos no mundo que há de vir. Amém? Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Tenha um dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Valéria Helena Marques. Se levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida. Bom dia, irmãs, queridas ouvintes. Vamos para a leitura de hoje. Leitura bíblica é João, capítulo 1, versículo 1, 10. Capítulo 5, do 1 ao 18. Capítulo 6, versículo 26, 53
ao 55, versículos 60, 61. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Lê com oração. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. O título do alimento diário de hoje, irmãs, é Cristo é a realidade de toda a criação. Consideramos anteriormente o significado espiritual das 7 festas do povo de Israel. O ponto central dessas festas é Cristo, que é a exata realidade delas. Se o Senhor Jesus não tivesse vindo realizar a obra de Deus, nada faria sentido. Todas as coisas existem para fazer a vontade de Deus. Apocalipse 4, 11. Se excluirmos ou pusermos de lado a Cristo, nada mais fará sentido. Sem Ele, a criação não tem sentido de ser. Inclusive, as 7 festas do povo de Israel. O poder de Deus está em sua palavra. Por isso, a obra de Deus é feita por meio dela. Hebreus 11, 3, João 1, 10. A palavra é Cristo. João 1, 1. A palavra que criou todas as coisas veio ao mundo para realizar a obra de Deus e dar sentido e realidade à vida humana. O apóstolo João disse: veio para o que era seu e os seus não o receberam. João 1, 11. João aqui se refere ao povo de Israel. Eles eram uma nação santa, o reino de Deus na terra, mas rejeitaram o Senhor Jesus, a palavra que dá sentido a todas as coisas. Os judeus rejeitaram o Senhor Jesus, a palavra da vida, pois o homem natural não aceita, nem entende as coisas de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Os líderes judeus não entendiam Jesus e viam-no como um concorrente. Eles estavam no topo da estrutura do poder judaico e temiam perder suas posições e regalias. Constantemente, os líderes procuravam descobrir uma falha em Jesus. E quando ele curou, num sábado, o paralítico, que jazia num leito há 38 anos, usaram isso para acusá-lo. João, capítulo 5, de 1 ao 9. A religião não conseguia curar aquele homem. Quando o anjo descia e movia as águas, o primeiro a entrar nelas era curado. Mas aquele paralítico não conseguia chegar ao tanque, e tampouco havia alguém que o ajudasse. Por isso, já esperava há 38 anos. Os líderes judeus, quando viram o paralítico carregando seu leito no sábado, interpelaram-no e descobriram que Jesus o havia curado. Em vez de alegrar-se com ele, ficaram cheios de indignação porque Jesus havia curado no sábado. E eles condenaram Jesus e, a partir daí, procuravam oportunidades para matá-lo. João, capítulo 5, versículo 18. No capítulo 6 do Evangelho de João, vemos vários grupos de pessoas. O primeiro deles são os líderes religiosos judeus mencionados acima. O segundo grupo era dos que seguiam o Senhor por interesse próprio. Infelizmente, após a queda, o homem tornou-se egocêntrico, pensando apenas em si mesmo e no próprio benefício. Por isso, a multidão que experimentara os pães multiplicados por Jesus, agora o seguia por causa do pão.
João, capítulo 6, versículo 26. Se tivéssemos um governante capaz de multiplicar pães todos os dias, não precisaríamos trabalhar para comprar comida e pagar as contas. A multidão também procurava Jesus para ter fartura de pães, mas o Senhor não veio para isso. Aqueles que o procuravam por causa disso, por fim, ficaram frustrados porque não viram sua expectativa atendida. Havia ainda um terceiro grupo de pessoas, os discípulos do Senhor. Eles buscavam e amavam o Senhor. Mas quando Jesus afirmou ser o pão vivo que desceu do céu e que sua carne é verdadeira comida e seu sangue é verdadeira bebida, João capítulo 6, versículos 53 ao 55. A reação de alguns deles foi: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Versículos 60, 61. Eles não conseguiram aceitar as palavras de Jesus, mas escandalizaram-se, porque os conceitos humanos limitavam o entendimento deles. E Jesus perguntou-lhes ainda mais: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? João, capítulo 6, versículo 62. Ele veio do céu. Ele é a palavra que se fez carne e desceu do céu para salvar cada um de nós, resgatando-nos do mundo e dando sentido a toda a criação. Se os discípulos não criam em suas palavras, como seria quando o vissem voltando ao céu após sua ressurreição? Da mesma forma, hoje, se não crermos na palavra que sai da boca de Deus, o que será de nós quando o Senhor voltar para tomar posse do reino? Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. São palavras chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Bom dia, irmã Lene. Obrigada por trazer para nós provérbios, palavras de sabedoria. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Esse é o programa Mães Amorosas que chega na sua casa. Estamos bem juntinhas de você para desfrutarmos da palavra de Deus, a qual é eficaz, né? Para derrotar todas as armadilhas, todos os dardos inflamados do maligno, né? A palavra é nossa armadura, protege dos ataques do inimigo. E ela também é a espada de dois gumes, que é eficaz contra os ataques de Satanás, né? Muito bem, todos os dias nós estamos aqui nos constituindo com a palavra do Senhor. Também temos o alimento diário, que é a palavra profética, que nos traz direção, que nos alinha, né? Para que nós possamos seguir juntos até o reino milenar com uma só voz de comando. Graças ao Senhor, nós te agradecemos, porque estamos vivas, porque temos a oportunidade de participar da festa de Pentecostes, que teve início com a sua ressurreição, com a sua ascensão, com o seu soprar do Espírito Santo sobre os discípulos quando estavam reunidos e gerou a igreja. Hoje nós estamos desfrutando dessa festa e queremos entrar também na grande festa das bodas do Cordeiro, que é o reino milenar. Senhor Jesus, é dia de luta, mas também é dia de festa. Senhor, nós estamos aqui para festejar mais uma vitória do Senhor nesta manhã. Obrigado pelas irmãs
que dia a dia estão desfrutando da palavra com a gente, o que está dentro do seu coração. Obrigada, Senhor. É só louvor, irmãs, é só ações de graça, é só gratidão, porque nós estamos aqui, o Senhor nos convocou, né? Somos as trabalhadoras da última hora e estamos trazendo aí o reino do Senhor de volta para a terra, né? Maranata, vem Senhor Jesus, essa é a nossa oração dia após dia, né? Estamos cooperando aí para que o Senhor volte o mais rápido possível, né? Amém, graças a Deus. Vamos iniciar então a nossa leitura de hoje com Juízes, capítulos 13 e 14. Vamos lá. Capítulo 13, versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril, e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu, notificou-o a seu marido e lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se preparares holocausto ao Senhor, o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra te honremos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saía do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho, e lhe chamou Sansão.
O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Juízes, capítulo 14, versículo 1. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Eu vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus. Portanto, naquele tempo, os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como o ouvissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: Dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas mo declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se mo não puderdes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E eles lhe disseram: Dá-nos o teu enigma a decifrar para que o ouçamos. Então lhes disse: Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura, e em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: Persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso, não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar, e ainda mo não declaraste a mim. E ele lhe disse: Nem a meu pai nem a minha mãe eu declarei, e tu declararia a ti? Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: Que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E ele lhes citou o provérbio: Se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos quelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os, e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Uau! Temos agora alguns comentários, né? Nós sabemos que Sansão é nazireu e ele deveria se afastar de algumas coisas, de cadáver, da bebida, não poderia nem passar perto da vinha, e também de mulheres pagãs, né? Ele deveria se casar com alguém da sua tribo e não poderia cortar o seu cabelo. Depois que ele foi capacitado pelo Espírito, lá no capítulo 13, versículo 25, é-nos dito que o Espírito do Senhor começou a movê-lo por vezes no campo de Dan, entre Zorá e Estaol.
ele começou a se mover através do Espírito Santo. Depois de ele ter sido capacitado, né, pelo Espírito, a primeira coisa que Sansão deveria ter feito era convocar o povo do Senhor para lutar contra os filisteus, porque eles eram inimigos de Israel. Em vez disso, Sansão quis se casar com uma mulher filisteia. Ele a viu em Tímina e se apaixonou por ela. Essa cidade ficava a 10 quilômetros a oeste de Zorá, que é a cidade natal de Sansão. Mas estava nas mãos dos filisteus. Então, a cidade onde Sansão morava, quem governava ali eram os filisteus. Os pais de Sansão perguntaram para ele: não tem mulher aqui que você possa se casar, meu filho? Tome por esposa uma mulher da sua tribo. Porque casar-se com uma filisteia era uma negação do chamado de Sansão como nazireu. Ele estaria se casando com uma pagã. Sua opção de esposa contrasta fortemente com o primeiro juiz, que foi Otiniel, com Axa, que foi esposa do primeiro juiz Otiniel. Eles eram primos, né? Eram da mesma tribo. Então, o primeiro juiz que se casou com a filha de Caleb era um modelo para ele. Mas ele disse literalmente que ele se agradava dessa filisteia. E com isso, Sansão representava ali todo o povo, porque cada um fazia o que queria aos seus próprios olhos. Mas nós vamos ver que o Senhor tem um propósito de destruir os filisteus, né? E ele iria alcançar isso de alguma forma. Sansão era um homem muito forte. Quando ele desceu para Tímina com seus pais e veio um leão novo ao seu encontro, ele simplesmente rasgou o leão. Ele matou o leão com suas próprias mãos. Depois, ele saiu, foi até os vinhedos de Tímina. Era um lugar estranho, né, para um nazireu estar, porque ele deveria estar longe da videira. Então, a facilidade com que Sansão se livrou do leão mostra que ele era muito forte. Ele deveria usar essa força para destruir os inimigos do Senhor, que eram os filisteus. Mas ele não fez isso. Ele quis se unir a eles, certo? Algum tempo depois, Sansão estava voltando pela mesma estrada e viu a carcaça desse leão. Como nazireu, ele teria que se afastar ali do cadáver, mas ele não fez isso. Ele foi além ainda, ele se aproximou do cadáver. Na carcaça do leão tinha favo de mel, né? Porque as abelhas aproveitaram ali a estrutura e fizeram mel. E Sansão se contaminou 2 vezes. Primeiro, porque ele ficou perto da cadáver. E, em segundo lugar, porque ele comeu algo que estava no cadáver, que era o mel. E além dele comer, ele contaminou também os seus pais, dando para eles e não dizendo de onde que tinha vindo, né? Não dizendo a origem. Então ele enganou os pais, contaminou-os com essa comida, né? E ele quebrou o voto de nazireu quando ele tocou propositalmente a carcaça do leão. Ele também estava desprezando o seu voto de nazireado quando ele deu uma festa para os seus novos amigos pagãos, né? E com muita bebida. Bom, nós já vimos a história. A mulher que ele estava apaixonado o enganou e ela, com astúcia, conseguiu descobrir o enigma, contou para os seus compatriotas, né? E ele foi obrigado a pagar 30 vestes festivais. Para isso, ele matou 30 filisteus. Então, nós vemos aqui Sansão, irritado, matou os 30 filisteus e deu as 30 vestes festivais para os que desvendaram o enigma, né? Bem, ele vai passar por maus bocados porque ele é um nazireu, mas que não vive de acordo com o Espírito do Senhor. Então, não fez bem o seu papel, né? Até aqui nós vemos que Sansão não cumpriu o seu dever como um nazireu. Muito bem, ficamos por aqui. Amanhã não perca os próximos capítulos. Fiquem agora com a Marlene, com Salmos, Provérbios e o livro de Jó. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica diária,
Hoje vamos ler Salmos capítulo 102, Provérbios capítulo 14, versículos 13 até o 16 e o Evangelho de João capítulo 1, começando com Salmos capítulo 102, oração de um aflito. Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos. No dia em que eu clamar, responde-me depressa. Cordato como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza, e as lágrimas se misturam com a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim são os meus dias, e eu vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já chegou a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se compadecem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra temerão a sua glória, quando o Senhor reconstruir Sião e se manifestar na sua glória, quando atender à oração do desamparado e não desprezar as suas preces. Isto ficará registrado para as grandes futuras, e um povo que há de ser criação louvará o Senhor, dizendo: o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, olhou para a terra, a fim de ouvir os gemidos dos cativos e libertar os condenados à morte. Em Sião será anunciado o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem o Senhor. Ele me abateu a força no caminho e abreviou os meus dias. Eu disse: Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se contendem por todas as gerações, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Agora vamos para os Provérbios, capítulo 14, do 13 até o 16. Até no riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. O ingênuo dá crédito a tudo o que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. O sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. O Evangelho de João, capítulo 1. O Cordeiro de Deus. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este
é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você viu descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, quer dizer mestre, onde o Senhor mora? Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 16:00. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betânia, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade, lhe digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Bom dia, até amanhã com mais uma leitura bíblica diária. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Estrelas no Poço, título de hoje: Nosso coração e a realidade e o sentimento. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Conta-se que uma irmã, encontrando-se certa vez em situação extremamente penosa, que lhe custava o sacrifício de tudo que ela própria era, ajoelhou-se e orou com os olhos cheios de lágrimas: Senhor, estou pronta a quebrar meu coração para poder satisfazer o teu coração. De fato,
nosso coração deve ser inteiramente derramado pela satisfação do coração do Senhor. Desses dois corações, muitas vezes, o nosso tem de ser quebrado para o dele ser satisfeito. Quão frequentemente precisamos chegar ao limite para compreender isso? Com efeito, nosso limite é o início para Deus. Precisamos chegar ao absoluto limite da nossa capacidade humana para experimentar o quebrar do nosso vaso. Como, então, nos derramamos para o Senhor? Nesses momentos, chegamos a compreender que o que importa não é o nosso coração, mas o do Senhor. No universo, tudo o que nos importa é quebrar nosso coração pelo seu coração. Senhor, ensina-nos a nos derramar para Ti, a nos entregar totalmente, a quebrar o nosso coração em favor do Teu coração, Senhor. Senhor, sempre tem o melhor para nós. Não queremos ter medo de nos entregar, mas queremos ter confiança naquele que nos ama ilimitadamente. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro Em Tudo Uma Lição. Certa vez, o Otmani usou a seguinte ilustração para mostrar como a realidade se distingue do sentimento na vida cristã. Imagine que um homem tenha perdido seu relógio de estimação e fique aborrecido com o fato. Achando um dia o relógio, nosso amigo dá pulos de alegria e se felicita com os amigos. Achei meu relógio de estimação. Passado algum tempo, porém, aquela alegria inicial se vai, e com o passar de mais alguns meses, pode nem restar sinal dela. Não é que o relógio não seja mais daquele homem, tão só o sentimento inicial de felicidade é que foi embora. Este exemplo se aplica à vida espiritual. Quando somos salvos, ficamos exultantes, alegramo-nos e Deus se alegra conosco. Até os anjos se alegram nos céus. Pouco a pouco, porém, esse sentimento se vai. Não que Deus tenha mudado ou que nossa salvação tenha deixado de ser um fato. Somente nosso sentimento é que mudou. Não vivamos nossa vida espiritual com base no sentimento aparente. Nossos sentimentos são passageiros e pequenos. Porém, a salvação que temos em Cristo é uma grande salvação. Olhemos para a realidade da cruz e do amor eterno de Deus e digamos: tudo é nosso, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é nosso, e nós de Cristo, e Cristo de Deus. Ó Senhor Jesus, não queremos viver baseado nos próprios sentimentos que são inconstantes, mas olhamos para Ti, olhamos para a Tua obra, para aquilo que o Senhor realizou a nosso favor, para aquilo que aconteceu na nossa vida e nos alegramos em Ti. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra salvadora. Obrigada, Senhor, pela Tua luz no nosso viver. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro Em Tudo Uma Lição. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Estamos recebendo no nosso programa a irmã intercessora Nilza Oliveira.
Muito obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Vamos recebê-la com muito carinho. Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, amados ouvintes e nossos irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe o seu dia e também de cada ouvinte. Que a paz do Senhor Jesus reine em nosso lar e na vida de cada família. Ó Senhor Jesus. Quero ler para vocês 2 Coríntios 3,16. Ele fala assim: mas quando, porém, alguém deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Se quer enxergar sua situação de verdade e a situação do mundo, você precisa se converter ao Senhor, ou seja, voltar o coração, voltar os olhos para Ele. Quando alguém volta o coração para o Senhor, Ele tira todo o véu à venda. E aí a luz do Senhor brilha em nós. Ó Senhor, quando nós voltamos para o Senhor, tira o véu, nós podemos conhecer qual é a vontade do Senhor. Como é bom saber que temos um Deus que cuida de cada um de nós. Que o Senhor possa limpar nosso coração. Ó Senhor Jesus, cuide de cada situação. Senhor Jesus, nós temos que ser obedientes ao Senhor, mas às vezes são falhos. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor tem misericórdia de cada um de nós. Ó Senhor Jesus, perdoa nossos pecados. Tira de nós todos os pensamentos negativos, continua caminhando do nosso lado, Senhor Jesus. Ele deu sua vida por nós. Ó Senhor Jesus, dirige os nossos passos. A minha vida está em suas mãos. Ó Senhor Jesus, a vida de cada ouvinte. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa lavar, limpar o nosso ser. Ó Senhor Jesus, o Senhor é o médico dos médicos. Cuide daqueles que estão no leito de um hospital. Ó Senhor Jesus, sabemos que o Senhor é a luz do mundo. Quem anda com o Senhor não anda nas trevas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, encerramos e agradecemos os nossos ouvintes, as nossas irmãs. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário, se o Pai nos permitir. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor, remove o véu, faz tua luz eu ver, que não me engane mais, mas tudo possa ver. Muito pouco sei de mim, me engana o coração, pois penso certo estar em meu orgulho vão. Senhor.
assim, já quanto ao teu querer, não sei o seu valor, trocando pelo meu, rebelde sempre sou. Mostra teu saber, desvenda-me, Senhor, faz tua luz eu ver. Não vou mais me enganar, nem me ensoberbecer. Que tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor, que tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor.